Olá pessoal, bem-vindos ao curso de desenvolvimento web com Servlet e JSP. Deixa eu movimentar aqui o meu vídeo e abrir aqui o apontador. Bem, gente, é, esse é o segundo vídeo relacionado à segunda parte, né, do curso, respeito ao ciclo de requisição-resposta, ciclo de vida do Servlet, como a gente manda parâmetros para o Servlet e o Servlet processa esses parâmetros, né, que a gente pode enviar para o Servlet. Nessa parte, né, que eu vou falar aqui agora, eu vou tratar de parâmetros de configuração que estão na aplicação como um todo, ou parâmetros de configuração que estão em um servlet específico, tá certo? Exemplos de uso dessa etapa de inicialização do servlet. Como eu falei para vocês, deixa eu abrir aqui até a figura. Essa é a figura que a gente estava trabalhando, né? Então, quando o servlet é criado, o primeiro método que é executado é o init. Quando o servlet é destruído, o primeiro método que é executado é o destroy. Tá? Bem, de posse dessa informação, para que eu preciso inicializar, né? Bem, normalmente a gente implementa um método de inicialização e os métodos disponíveis para a gente no server são esses dois aqui, já vou gerar falar sobre eles. A gente faz isso para leitura de parâmetros de configuração, né? E inicialização de variáveis de classe, que são variáveis estáticas ou finais não inicializadas, ou seja, são, vamos colocar assim, constantes cujo valor da constante ainda não é conhecido. Aí você carrega o servlet, quando o servlet é inicializado, o valor dessa constante é conhecido nesse momento da inicialização, né? Então, essa seria uma das aplicações. A segunda aplicação é quando você faz algumas operações que demandam recursos que vão ser utilizados pela aplicação como um todo ou pelo servlet. Exemplo, conexão com o banco de dados. Então, eu posso precisar acessar um banco de dados, né? Ter aquele acesso, aquela conexão com o banco de dados disponível para que eu possa utilizar vez ou outra. Pode ser um arquivo de configuração de um outro recurso, né, que é compartilhado por toda a aplicação. Sei lá, inclusive um arquivo de configuração. Você coloca nas configurações da aplicação o acesso a um arquivo de configuração. Né? Isso não é tão... Parece redundante, mas é porque pode ser que eu tenha peças na minha aplicação que tenham um arquivo de configuração específico. Vou dar um exemplo para vocês. Se você for integrar um meio de pagamento na sua aplicação, pode ser que aquele meio de pagamento utilize um arquivo de configuração específico da integração daquele meio de pagamento. E aí, na inicialização do servlet, né, eu programo o start dessa integração. Tá? Bem, como eu falei, existem dois métodos que a gente pode utilizar para poder implementar a etapa de inicialização do servlet. O método init, onde eu não tenho parâmetro nenhum, e o método init com um parâmetro, que é o servlet config. O servlet config, pessoal, já é o objeto que me dá acesso aos parâmetros que estão disponíveis lá no servlet. Né? Neste caso aqui, a gente está falando de parâmetros do servlet. Eu estou colocando aqui que eu posso utilizar a etapa de inicialização para poder ler parâmetros do servlet ou da aplicação. Bem, o que isso quer dizer? Uma aplicação web, ela contém um ou mais servlets, então a gente tem que entender a aplicação web como sendo o programa como um todo. Né? Exemplo, o sistema de controle acadêmico. Então, o sistema de controle acadêmico como um todo é a aplicação. Dentro dessa aplicação, eu posso ter vários servlets. Cada servlet vai ser um serviço. Por exemplo, um serviço para lançar nota, um serviço para lançar frequência, um serviço para imprimir o histórico e assim por diante. Então, cada serviço desse poderia ser um servlet. E a aplicação como um todo seria o sistema de controle acadêmico. Tá? Então, existem o que a gente chama de parâmetros de aplicação, que são definições e valores acessíveis por todos os servlets, qualquer da aplicação. Né? Então, o método para recuperar o objeto com os parâmetros de aplicação é o getServletContext. Então, dentro do servlet, você executa esse método aqui, ó, getServletContext, e o que vai ser retornado para você é um objeto do tipo ServletContext, que eu coloquei em destaque aqui. Esse é o tipo de objeto que a gente vai ter acesso aos parâmetros da aplicação. Sempre vocês, inclusive uma questão de terminologia, tá? Sempre quando vocês lerem ou ouvirem context, né? Servlet context, ou seja, o contexto do servlet, onde é que aquele servlet está dentro, qual é a aplicação que está dentro. Então, ou seja, eu estou me referindo à aplicação como um todo. Enquanto que o config do servlet, eu estou me referindo àquele servlet específico. Né? Então, parâmetros
Isso me faz crer que isso aqui tem a ver com os parâmetros do servlet, né? Então, definições e valores acessíveis apenas pelo servlet em questão, que seriam os parâmetros do servlet. E o método para recuperar esses parâmetros seria o getServletConfig. Bem, vamos detalhar um pouquinho mais aqui para vocês. Quando eu tiver acesso a esses objetos, deixa eu voltar aos. Não está aqui o nome dos objetos. Quando eu tiver acesso a esses objetos, se for o objeto que dá acesso aos parâmetros da aplicação, é o objeto ServletContext. Uma vez que eu tenho acesso a esse objeto, sei lá, eu posso chamar esse objeto de x.getInitParameterNames vai me retornar um enumeration, ou seja, uma lista, colocar dessa forma, uma lista com os nomes dos parâmetros que aquela aplicação possui. Enquanto que getInitParameter, e eu passo o nome do parâmetro, vai me retornar o valor relacionado àquele parâmetro. Claro que se eu der um nome de um parâmetro que não existe, o valor vai ser nulo. Se eu der um parâmetro que existe, ele vai me retornar um valor que está configurado para aquele parâmetro. Eu estou me referindo a que tipo de parâmetro? Parâmetro da aplicação, porque eu estou acessando o objeto ServletContext. Bem, se eu estiver acessando o objeto ServletConfig e eu executar o método getServletName, eu vou pegar o nome do servlet. Notem, o nome do servlet não é a mesma coisa que o nome da classe do servlet, né? Enquanto que o getInitParameter é semelhante a esse getInitParameter da aplicação, ou seja, então na lista de parâmetros relacionados àquele servlet, e o getInitParameter, onde eu passo como parâmetro o nome do parâmetro que eu quero ler. Esse método aqui vai me retornar uma string que vai ser o valor daquele parâmetro que eu fornecer aqui. E, de novo, se aquele parâmetro não existir no servlet, naturalmente o valor que vai ser retornado é nulo. Tá? Lembrando aqui que, para eu obter esse ServletContext, eu tenho que executar o método getServletContext. Para eu obter esse ServletConfig, eu tenho que executar o método getServletConfig. Tá bom? Bem, em termos práticos, como é que isso tudo funciona? Deixa eu redar de novo aqui, vou botar bem aqui no meio. Aqui, imagina eu sendo um arquivo WebXML, tá? Um exemplo de um arquivo WebXML. Começa aqui, vai por aqui e termina bem aqui. Ou seja, a minha aplicação web, as configurações delas começam nesse web app e terminam no web app aqui. Sem barra e com barra, né? Eu abro e fecho tags, né? Tags de abertura, tags de fechamento. Tá? As tags de fechamento tem a barrinha aqui. Bem, o que está dentro da aplicação, os parâmetros dentro da aplicação, a gente chama de context parameter. Então, isso aqui tem a ver com os parâmetros da minha aplicação web, né? Da aplicação como um todo, ou seja, são aqueles parâmetros que estão disponíveis para todos os servlets. Tantos context parâmetros eu vou acrescentar, quantos parâmetros eu quiser colocar para a minha aplicação como um todo. Nesse caso aqui, eu só tenho um parâmetro de aplicação, que é o parâmetro de nome instituto, e o valor é ICB-UFRA. Tá certo? A tag description não é obrigada a ser utilizada, mas ela é uma descrição do que aquele parâmetro significa. Tá bom? Então, eu estou acrescentando aqui um parâmetro, que é o de nome instituto, então eu estou usando a tag paraname, e o valor desse parâmetro value, é ICB-UFRA. Isso tudo diz respeito a um context parâmetro, ou seja, um parâmetro da aplicação. Se eu quiser criar um parâmetro que é de um servlet específico, olha, o servlet começa com a tag servlet e termina com a tag de fechamento /servlet. Então, tag de abertura, tag de fechamento. Aqui eu estou definindo o servlet. Na definição desse servlet, eu posso acrescentar parâmetros de inicialização para aquele servlet específico. Então, aqui eu estou dizendo que esse servlet aqui, chamado servlet parâmetros, ele tem um parâmetro disponível dentro dele, que é o parâmetro de nome, paraname professor, cujo valor é Fábio Bezerra. Tá certo, gente? Então, aqui eu estou ilustrando para vocês que no arquivo WebXML, se a gente colocar essas informações desse jeito que eu estou colocando aqui, eu estou tornando disponível o acesso a parâmetros, né, da aplicação ou parâmetros de um servlet específico. E aí, como é que eu faço para acessar esses parâmetros na minha aplicação? Bem, lembra do getServletConfig? O getServletConfig retorna para mim o objeto que é que tem acesso a todos os parâmetros do servlet, que é servletConfig. Enquanto que o ServletContext me dá acesso a todos os parâmetros da aplicação como um todo. Repetindo, getServletContext me dá acesso a um objeto e se eu fizer perguntas para esse objeto, como a gente está fazendo aqui embaixo, se eu fizer perguntas a esse objeto aqui, ServletContext, eu estou pedindo informações sobre a aplicação como um todo.
enquanto que se eu pedir aqui para esse objeto chamado servlet config, eu estou pedindo informações para aplicar para o servlet em especial, em questão aqui. Tá? O nome da variável desse objeto aqui, eu chamei servlet config mais para ser mais didático aqui, mas poderia ser x, y, enfim, como você quiser chamar. Bem, aqui, ó, getServletContext.getInit parâmetro, perdão, servletContext, eu já estou acessando o objeto que tem os parâmetros da aplicação. Se eu executar o getInit parâmetro, eu estou pedindo, olha, ei, contexto da aplicação, né? Objeto que mantém os parâmetros da aplicação, me dê o parâmetro, getInit parâmetro, de nome instituto. Então, ele vai me retornar o valor desse parâmetro que se chama instituto. Claro, se esse parâmetro não existir, ele vai me tornar nulo, mas se ele existir, ele vai me tornar o valor dele. Como nós configuramos aqui que o parâmetro instituto, o valor é ICBUFRA, então ele tem que retornar ICBUFRA. Tá? Bem, getInit parâmetro sendo executado no servlet config, então eu estou pedindo para o objeto que mantém a lista de parâmetros daquele servlet em questão, o parâmetro de nome professor. E me dá o parâmetro de nome professor. Poxa, então vamos lá. O parâmetro de nome professor, né? O parâmetro de nome professor, o valor dele é Fábio Bezerra. Então, esse método aqui, que a gente está olhando aqui, ele vai retornar Fábio Bezerra. Aqui. Bem, vamos ver isso funcionando na prática. Estou aqui com o NetBeans aberto. E aquele trecho de código que eu mostrei para vocês está bem aqui, ó. Então, nessa linha aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele vai destacar. Deixa eu abrir aqui. Justamente as variáveis onde ela aparece, né? Então, eu cliquei aqui na variável servletConfig e vai mostrar em todos os lugares que ela aparece naquele escopo aqui do Process Request. Aqui eu estou tendo acesso a quem? Ao servletConfig, que é o objeto que mantém a lista de parâmetros do servlet em questão. Enquanto que o servletContext, ele me dá o objeto que tem acesso à lista de parâmetros da aplicação como um todo. Como eu obtenho esse objeto? Com o método getServletContext. Tudo isso estão lá nos slides que a gente viu ainda há pouco. Bem, este servlet, o que ele faz? Quando alguém quando alguém tentar executar esse servlet, o que ele vai fazer é produzir essa página, cujos valores dessa linha aqui vai ser o valor do parâmetro instituto e o valor dessa linha vai ser o valor do parâmetro professor. Esse parâmetro aqui, instituto, é um parâmetro de quem? Bem, é do servletContext. Se é do servletContext, então, servletContext é quem? É o parâmetro da aplicação como um todo. E esse parâmetro professor é de quem? É do servletConfig. Professor é um parâmetro do servletConfig. Quem é o servletConfig? ServletConfig são os parâmetros do servlet em específico. Tá bom? Vou executar essa aplicação. Vou executar aqui essa aplicação. Bem, esse servlet que a gente está se referindo é esses parâmetros da aplicação do servlet. Essa linha bem aqui. Tá bom? Quando vocês forem executar a aplicação exemplo. E aí, ó, quando eu cliquei nele, naquele link, ele executou essa URL que vocês estão vendo bem aqui, ó. Localhost 8084, Java Web, servlet parâmetros. Que executou aquele método que a gente viu ainda há pouco. Olha lá, justamente esse ICBUFRA e Fábio Bezerra são justamente os valores que estavam destacados lá no slide. Perfeito, gente? É isso. Por hoje,